Obrigada. Então, boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Margarete, Célia, Paulo, Luciana e Hussein. Estamos hoje, dia 4 de outubro de 2022, essa linda data de que comemoramos São Francisco de Assis, celebramos a vida de São Francisco de Assis, e vamos dar continuidade a um texto do livro Saúde e Espiritualidade, do Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson é esse grande teosofista, clarividente, contribuiu muito para a literatura da Sociedade Teosófica, e iniciamos o estudo do livro Reino dos Deuses, demos uma pausa nesse estudo, mas a irmã Célia teve a interessante ideia de trazer um estudo sobre saúde no mês de setembro, porque falamos da conscientização da saúde mental. Então, no mês de setembro, na data em que a gente não tinha colocado ainda um texto específico, tínhamos trazido apenas a ideia de trazer um estudo, a Célia nos sugeriu estudar um livro, falar sobre saúde. E a gente trouxe, então, um livro também do Geoffrey Hodgson, Saúde e Espiritualidade. A gente leu um pouco do início do livro, da nota do autor, do prefácio, e estamos concluindo o texto que é o primeiro capítulo, que leva esse nome, Saúde. Eu hoje estou com um pouco de dor de garganta. Se alguém puder fazer a leitura, a ideia é que a gente faça a leitura, a gente não precisa correr, a gente vai nos dedicar, né, a entendimento do que é saúde a partir dessa visão do Geoffrey Hodgson. E a Célia, ela está trazendo os comentários que foram muito importantes da última vez, né? Então, Célia, se você também puder abrir seu microfone e sempre quando que for possível fazer os comentários pertinentes, a gente agradece, assim como todos. Não é em si, né, uma palestra, é realmente são reflexões. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Olha, tá bom, obrigada. Então, olha, a gente esse aqui é o livro, né, Saúde e Espiritualidade. Então, a gente passou pelo prefácio, não porque a gente vai ler o livro, mas sim porque desde o prefácio ele já trouxe uma explicação sobre saúde. Então, a gente está aqui, ó, na Saúde, página 4. Mas a gente já iniciou, né? Então, acredito que a gente esteja na página 5 ou 6, depois se vocês puderem me ajudar. Só para relembrar uma frase inicial dele, que é logo no início do capítulo, a vida está disponível em abundância em todos os planos, a natureza ordena que ela deve fluir através de nós, mantendo-nos perfeitamente saudáveis em cada veículo, de acordo com a nossa posição na evolução. Aí ele está falando aqui, né, que a saúde é relativa. Eu queria antes trazer, que eu lembrei essa nota do autor, que ela é muito importante. A primeira delas, ela está falando a causa principal de cada caso individual de doença reside em uma resistência ao direito do ego de governar sua personalidade e em recusar-se a ouvir a voz da consciência. Eu acho que, assim, para mim, essa daqui é a frase que vai resumir o que é a causa da doença nessa visão do Geoffrey Hodgson. Então, essa causa é divisível em duas classificações subsidiárias. A primeira delas consiste daquele tipo de karma que é o efeito da obstinação da personalidade e do fechamento
deliberado dos ouvidos à voz do eu superior. E aí isso resulta em pecados de ação, aqueles atos definidos que são contrários ao princípio fundamental da unidade. E a segunda causa é o karma que resulta da inexperiência do ego e seu fracasso em prover a necessária orientação para a personalidade. E isso resulta nos pecados de omissão, autoindulgência e fracasso na autodisciplina e nas ações de serviço. Eu só trouxe esse parágrafo, né, porque ele vai, para mim, resumir muito do que é saúde para o Geoffrey Hodgson e a causa das doenças. E ele vai falando sobre isso, trazendo melhor detalhada essa explicação ao longo do texto. Então, aí a gente entrou no texto. Eu gostaria de saber se alguém me ajuda a identificar onde que nós finalizamos. Eu acho que nós ficamos aqui, ó, é necessário, portanto, que cada um de nós faça um exame completo, imparcial, mas eu não tenho certeza. Alguém se lembra? Que estava aqui na sala, Célia, a Luciana, Paulo, acho que também estava, Margarete. Senão a gente pode, a partir daqui mesmo. Vamos a partir daí mesmo. Eu não tenho livro, então... Uhum. Então... Eu acho que eu também estou... Essa parte do livro eu não tenho, não. Dá para repetir um pouquinho? Tá, vamos então a partir daqui para a gente para a gente concluir essa parte hoje. Pode ser? Porque eu acho que aqui a gente já está voltando. Eu trouxe o inicial ali, né, sobre o que ele entende dentro da nota do autor. Ô, gente, alguém poderia ler, fazer essa leitura? É possível? Agora, para mim, está muito pequenininho, porque eu estou no celular. Eu tenho que conseguir ler no computador. Luciana, você consegue? Não estou conseguindo acessar, não. Sim, sim, porém estou sem um livro e como eu não passei uma leitura anterior, né? Pode ser que eu... Não tem problema, não tem problema, não. A gente pode ser devagar mesmo, tá? Então vamos aqui, a partir desse... Isso mesmo. É necessário, portanto, que cada um de nós faça um exame completo e imparcial de nós mesmos com base nesses aspectos, sempre usando como tese a seguinte questão: meus pensamentos, sentimentos e ações expressam verdadeiramente o ideal que professo? Se recebemos uma resposta negativa, 2 procedimentos abrem-se para nós, homens e mulheres honestos. Um é fazer uma tentativa determinada e contínua de autocontrole e autotreinamento, de modo que a vida se ajuste com aquilo que professamos. O outro é persistir na indulgência e abandonar o que professamos. Profundo. O primeiro é talvez o mais difícil. Vocês querem fazer um comentário? Pode terminar esse parágrafo. Isso, pode falar, Célia. Primeiro, esses 2 parágrafos já deixam bem claro que a saúde é harmonia. Estar em harmonia, quer dizer, com o que você pensa, em harmonia com você mesmo, entendeu? Não é a ausência de agora. E que, se você não está em harmonia, você tem que procurar a harmonia, que é através, porque esse segundo trecho que você assinalou mostra só que a pessoa que você tem que voltar ao autoconhecimento, porque não adianta não é só uma questão de autocontrole, é de autoconhecimento, e aí você vai fazer
as tentativas e erro, que é o treinamento. O treinamento quer dizer, é tentar, errar, cair e levantar. Entendeu? Para você chegar na sua harmonia. E que a sua harmonia não é a harmonia padrão, é a sua própria. Só isso. Bom, interessante você ter falado isso, Célia, ter encerrado com essa frase que e a harmonia é harmonia, mas é para cada um, né? Então, cada um está no seu momento, num ciclo, né? No seu momento, e aí os meus pensamentos, o que eu penso, o que eu sinto e a forma como eu acho tem que ser coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, a forma como eu acho. Quer dizer, essa é uma harmonia interna, né? Eu tenho que estar em sintonia comigo mesmo. E não com o outro, porque às vezes a gente passa a julgar o outro, né? A partir daquilo que eu acho que é o ideal para mim. Achei interessante essa sua fala. Acho que a gente pode continuar, então, se ninguém tiver mais algum comentário. Eu entendi, assim, nem sempre o que buscamos, né, está condizente com as ações que a gente está fazendo. Então, a gente tem que procurar alinhar isso para ser mais coerente, né? Isso, também entendi isso. E aí tem a ver com aquela nota do autor, logo no começo, que ele fala, né, do motivo da doença, o que causa a doença, quando nós agimos contrários, né, ao nosso ego, ao nosso eu superior. Sim. Posso continuar? O primeiro é talvez o mais difícil, mas o segundo tem seu valor. Por quê? Ao segui-lo, nos tornamos honestos. Afirmar que a honestidade é a melhor política constitui uma máxima antiga. Mas, para aqueles de nós que buscamos viver a vida espiritual, a honestidade é uma virtude absolutamente essencial. Uma tentativa de seguir um curso intermediário retendo a crença e a indulgência, afinal, conduzirá à perda completa tanto de saúde mental quanto física. É verdade que podemos consertar Saúde o espiritual. corpo físico. Saúde espiritual Quanto física. Perdão. É verdade que podemos consertar o corpo físico e obter uma imunidade temporária dos efeitos dos erros. Mas a saúde permanente para essa vida ou para as subsequentes não pode ser obtida a menos que seja construída sobre as bases fundamentais do que descrevi. Subi um pouco. Espera aí, só um minutinho. Deu? Sim. Não podemos ser saudáveis se nos preocupamos, se somos depressivos, ciumentos, críticos, cruéis, egoístas e se nos deixarmos levar pelo medo. Se somos pessoais e mesquinhos em nossa vida, autocentrados, frios e alheios em nossas relações com nossos semelhantes. Não podemos ser saudáveis se nos entregarmos às emoções inferiores.
as paixões do instinto, ou se somos desleais e negligenciamos nossas responsabilidades em detrimento de nossos pais, parentes, cônjuges e filhos. Não podemos ser É saudáveis. nosso país, não é não? País, parentes, cônjuge... Ah, não pode ser Aqui está país. paz, é. Pais, É. eu entendi pais. Não, eu acho que é paz mesmo. Eu acho que é paz mesmo. Eu já estava pensando mais longe. Quando eu peguei, porque falou, né, passou em todos os planos, né? Sim, mas cabe também, né? Encaixa. Seria o próximo seria dar um passo a mais. País, porque falou parentes, quer dizer, já está os pais, por isso que eu pensei, entendeu? Sim. Mas depois falou cônjuges e filhos, então eu vi que estava limitando. Não podemos ser saudáveis se quebrarmos a lei fundamental do amor e infligirmos dor sobre outros, ao invés de sacrificar nossas gratificação e satisfação pessoais. Essas são as leis na vida espiritual. E se desejarmos seguir o chamado do desejo, o caminho do mundo, façamo-lo francamente. Sejamos honestos a esse respeito, não pretendendo viver a vida superior ou a entrega de nós mesmos a uma causa, a uma grande causa. Ainda que estas declarações possam soar como um sermão sobre ética, não obstante, elas estão fundamentalmente aliadas à saúde e qualquer tentativa de curar, seja a nós ou a outros, que não comece com os princípios básicos, será apenas superficial e temporária e falhará em seu propósito. Ô, Lu, vamos fazer uma pausa aqui? Não sei se alguém quer trazer algum comentário. Certo? O que eu achei aí nessa parte é só que ele tá dando um padrão. Eu acho que que a saúde foge ao padrão, entendeu? Porque cada pessoa está num degrau. Então, ele está aí falando do degrau que ele acha. Mas a pessoa, às vezes, se apega a alguma coisa menor e aí ela sobe um degrau. Eu acho que colocar o padrão é a harmonia, é você estar você está sendo coerente com você. Se você ainda está com pensamento, por exemplo, assim, se você ainda está, vamos dizer assim, vegetariano e comer carne, não comer carne, entendeu? Se você ainda está comendo carne e isso ainda está te trazendo uma saúde que você ainda não passou dessa porta, você se obrigar a ser vegetariano só porque isso é bonito ou isso é espiritual, você pode também acabar desarmonizando, inclusive com seu ambiente. Eu acho que cada um tem que procurar se conhecer e se harmonizar, sem padrão. Muito bom, Célia. Sem padrão, se harmonizar sem padrão. Porque nós nos conhecemos internamente, é buscar essa resposta internamente, né? Bom, isso eu concordo, porque
Eu como e... Até hoje eu não consegui ser vegetariana, não. Mas estou bem comigo, comendo o que eu como. Tudo bem, tem os dias que eu me restringo de carne, entendeu? Tem dias que eu opto por uma dieta vegetariana, mas eu não sou vegetariana. Em algumas situações específicas, mas se eu forçasse, eu não ficaria bem. Entendeu? E é perfeito isso, porque você se aceita, sim, é o seu caminho, é o seu processo, e você não precisa mentir, né? Porque é isso que eu entendi também que a Célia acabou de falar, que o texto está trazendo, né? Essa harmonia interna, esse parâmetro é pessoal. E aí, quando a gente fala que nesse segundo parágrafo, tá, não podemos ser saudáveis se quebramos a lei fundamental do amor e infligimos dor sobre os outros, ao invés de sacrificar nossas gratificações e satisfações pessoais. Isso é forte, né? E eu penso que também, primeira, quando a gente fala de amar os outros, estamos falando de amar a nós mesmos. Sermos verdadeiros e sermos éticos conosco, né? Que façamos aquilo que acreditamos, que pensamos, que falamos, agir de acordo com essa ética interna. Agora, uma frase aqui difícil, não sei se vocês perceberam, o que vocês acham, que assim, não podemos ser saudáveis se nos entregamos às emoções inferiores, às paixões do instinto, ou se somos desleais e negligentes, e negligenciamos nossas responsabilidades em detrimento dos nossos pais, parentes, cônjuges e filhos. Me parece que há de haver uma sabedoria, né, nessas relações, né? Como a gente fazer para a gente atender às nossas necessidades e estar pronto para o mundo, né? Não negligenciando as nossas responsabilidades, mas também não deixando as pessoas desamparadas. Mas também isso também tem a ver com esse negócio do padrão, entendeu? Porque essa responsabilidade que você vai ter, não só com os parentes, por isso até que eu falei o país, entendeu? Porque essa responsabilidade não é só com os parentes. Essa responsabilidade é com a humanidade e é também com a natureza. Entendeu? Então, a separatividade que a gente coloca com os nossos ancestrais, com a natureza, tudo isso é causa de desarmonia. Então, se você também se fecha nesse compromisso com seus pais, parentes e filhos, e o resto não é. A humanidade é uma só. A natureza também precisa de respeito, o desperdício, entendeu? Todas essas coisas são igualmente desarmônicos, tanto quanto você cuidar de seus filhos também. É sempre o padrão é que a gente tem que achar a nossa harmonia, o nosso papel, o nosso dever, né? o nosso propósito, o nosso dharma, e não seguir um padrão específico, que pode não ser o nosso.
Senão acaba ficando um amor também com fronteiras, né? Porque você vai até o limite da sua família, né? Minha família, meus amigos e tal, e a gente não está aberto para as coisas que aparecem a todo momento, né? Porque a todo momento tem coisas novas acontecendo, né? Tem ele falou, é o padrão, mas ele tem uma fronteira, né? Então, eu assisti uma palestra uma vez do Iver e ele falando sobre o papel da mulher, né? Porque às vezes a mulher casa, tal, tem filho, ela esquece de ser mãe. O que é ser mãe, entende? De acolher outras coisas, de estar aberta para o novo. Ela continua sendo mãe, né? Então não é só a mãe biológica. É é bonito, né? Eu tinha até uma frase do Platão que eu falava, que eu pensava nela direto. Vou tentar encontrar aqui na minha memória e trazer para depois eu citar para vocês, que é falando sobre isso também. É tão profundo, sabe? E encaixa bem aqui no que ela falou, nesse amor sem fronteiras, sabe? A gente tem que estar atenta a todo momento. O que você falou é exatamente a minha preocupação, até por causa de um trauma meu, entendeu? Que quando eu era adolescente, uma vez minha mãe falou assim, não é para vocês ficarem amando, não. É para deixar para amar só o marido. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que a gente tem que ter cuidado com os padrões, com as coisas que ensinam a gente. Porque se eu tivesse seguido o ensinamento da minha mãe, que era uma coisa muito séria, eu não tinha amado ninguém até hoje, porque eu não casei. Sim. E em relação à natureza, o que você trouxe também, né, o desperdício, porque o que está na mesa de muita gente é o supérfluo, né? A pessoa está ganhando não sei quanto, está ganhando 10 mil, está numa insatisfação. Você vê que o problema dela não é dinheiro, é falta de humanidade, né? E o que está supérfluo ali, não, eu não estou fazendo um julgamento, estou fazendo assim, até para a gente mesmo ter consciência, né, dos nossos desperdícios, né? O que está ali sobrando na nossa mesa, pô, sacia a fome de outros, né? E assim, estar em comunhão o tempo todo, agradecendo, né? Faz a diferença realmente, porque conecta a gente, né? Quando eu amadureci um pouco mais, eu passei a perceber isso. E a Lucilena Galvão, ela fala, né, que a gente está em... Ai, qual o termo que ela usa? Sacralizar a todo momento, mas é isso, é estar contrito o tempo todo, né? A gente tá sempre ali, consciente. Você vai comer alguma coisa, o vegetal, ele tem consciência, embora uma consciência menor, ele tem consciência de que ele está nos alimentando. Então, quando você vai alimentar, eu, às vezes, quando pego aqui rapidamente, vou almoçar, eu falo assim, calma, entende? Agradece ali, olha para ele, sabe? Porque no corre-corre do dia a dia a gente faz isso. Então, estar em comunhão com o alimento, você está andando ali na rua, ou o sol, sabe? Ou sente ele no seu corpo, te tocando, se vê uma chuva, se você passa uma plantinha, se ela se encontrou com ela, assim, epa, sabe? Que isso tudo desperta a gente. Se a gente está atento a essas coisas, a gente vai percebendo, né? E é muito bonita essa sua reflexão, Luciana, porque num momento atrás, eu não sei se vocês se lembram no texto, ele vai falar sobre a separatividade. E estar em comunhão é estar junto, né? É se ver junto, unido com os outros, com tudo, inclusive com os alimentos, com a natureza, com aquilo que nos nutre, né? Seja visualmente, seja a natureza, que a gente possa tocar, que nos alimenta realmente. Até umas simples palavras, quando a gente está
mais atento a isso, faz uma diferença, porque a resposta vem, de repente você esteja procurando uma resposta para algo que você leu, ou um estudo, qualquer coisa que seja, sabe? Ela chega, mas se você tiver fechado, a gente não consegue, como se diz, você não colhe essa pérola, sabe? Eu tenho lido coisas que eu passo a rua e falo assim, meu Deus, obrigada, são pérolas mesmo, sabe? Sabe, quando você lê algo assim, especial, que você fica tocado, você assim, caramba, é a riqueza, entende? Que não é corroída, realmente, assim, é uma maravilha, né? Para mim, é diante dessas coisas, sabe, que a gente estou viva, sabe? Não é bom refletir sobre isso? É muito lindo. E o Krishnamurti fala que estar em comunhão com os outros, né, com tudo, à volta, com a árvore, com a natureza, é estar em silêncio, sem julgamento. Só sentir. Acho que a gente pode continuar mais um pouquinho. Aí está aqui os princípios básicos. Você pode continuar? Sim. A causa da doença é uma falha de caráter que permitiu as transgressões produtoras de karma. A má saúde resultante é a voz da natureza chamando a atenção para a deficiência. A cura física que deixa o caráter intocado não pode ser permanente. Acho que a gente pode ir parando, né? Vamos ver aqui. Célia, Margarete, Paulo, Hussein, quem está mais aqui na sala? Vocês querem fazer algum comentário? O número 1, eu acho que é aquela nota do autor que ele traz logo no começo, né? A causa da doença é uma falha de caráter que permitiu as transgressões produtoras de karma, né? Me parece que é aquilo que nós já sabemos que não nos faz bem, né? Que nos desarmoniza, como a Célia falou, e a gente continua fazendo. Sei lá, eu tenho algumas ressalvas sobre isso, sabe? Sobre essa fala aí. Não sei se eu concordo 100% com isso aí, não. Porque em alguns momentos, quando você tem um campo áureo que ele é invadido, né, por outras energias, você tem que transmutar essas vibrações que não são suas e que elas podem te acarretar uma doença. Nem sempre você consegue transmutar tudo. Então, não seria uma falha de caráter sua. Pode ser do outro que você esteja puxando também. Ótima reflexão, Margarete. Aqui está falando de uma das, né, a causa, né? A segunda fala assim, a má saúde resultante é a voz da natureza chamando a atenção para a deficiência. Será que essa sua fala a gente pode aproximar com esse tópico aqui? Imaginando que quando a gente... Eu não sei exatamente, né? Você pode explicar um pouco melhor, mas imagino que a gente também vai sintonizando, vai vibrando em frequências que vai nos deixar aberto aproximando, né, dessa situação que não nos traz harmonia, que não nos traz saúde. E aí aqui diz que a má saúde, né, é a voz da natureza, chamando atenção para a deficiência. Não sei se mas manter-se nessa alta vibração nem sempre é tão fácil, né? É sempre um desafio diário, né? Sim. Se manter com uma alta vibração, com todos os contras, né? Ainda mais no pós-Covid ou no momento como agora, ter que achar muitos pontos gatilho, muitas coisas positivas, onde que você tem hora que não está achando muita coisa, né? Então, de humanidade, na realidade, né? Estou falando assim, em termos de humanidade.
encontrar para poder manter essa saúde é bastante complicado. Mas é um desafio, né? Que nós, como místicos, temos que batalhar todos os dias para conseguir. Uhum. Célia, você quer fazer alguma... Eu quero. Eu concordo com ela. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, entendeu? De desenvolver culpa, aí a gente acaba desarmonizando, entendeu? Então, a gente está o tempo todo... Não é só as coisas não acontecem e a saúde porque a gente faz coisas desse tipo ou daquele. As situações estão presentes. Como ela disse, a gente está numa luta para manter uma harmonia e não vai conseguir toda hora e tem que ficar mais calmo, não pode desenvolver a culpa, senão você vai realmente ficar em situação difícil. A gente não sabe também o que é certo. A gente tem que tentar. E quando não dá certo, voltar para poder outra coisa, ou às vezes até, como ela disse, são coisas exteriores que a gente não sabe lidar, ou que a gente lida de um jeito e não dá certo, tem que lidar do outro. Não é só porque a gente está... não é só porque a gente está fazendo coisa errada que a gente adoece. Entendeu? Às vezes a gente está... A desarmonia é porque a gente ainda não achou a harmonia. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Com o padrão que eu falo, o que eu chamo de padrão. Eu acho que a culpa não cabe. Se você faz o seu melhor, independente do que for, independente de estar presente no momento ou não, porque estar presente também não quer dizer que você tem que estar fisicamente ao lado da pessoa o tempo todo. Você pode estar presente em muitas outras ações, né? Então, eu não concordo com essa coisa de você, sabe, você tem que fazer o seu melhor. Agora, se não vai conseguir, não tem por que ter culpa, né? Você faz o melhor que pode pela pessoa, a culpa você se abstém dela. E o melhor que você está achando naquela hora. Pode ser que amanhã o seu você nível acha de que é entendimento e compreensão. Mas você não vai dar conta de ter níveis de compreensão, fazer o melhor em outra idade. Se na minha idade, no meu entendimento, o meu melhor é agora, não adianta eu querer me sentir culpada se o meu melhor daqui a 10 anos, minha cabeça achar que o melhor era outra coisa. Eu não tinha compreensão, eu não tinha vivência do que eu vou ter daqui a 10 anos. Hoje, eu não tenho essa vivência. Tomara que não tenha mesmo, né? Eu não tenho a vivência do que daqui a 10 anos. Então, eu não tenho por que me sentir culpada. Eu tenho que fazer o meu melhor dentro daquilo que eu tenho hoje. Ou dentro daquilo que eu tinha. Eu não tenho por que me sentir culpada ou porque eu fiz ou deixei de fazer algo lá atrás. Se eu fiz o meu melhor que eu pude lá atrás, com a minha compreensão, meu entendimento, vamos supor, os 15 anos, foi o que eu tinha naquele momento. Se eu não tinha mais, eu não podia dar mais, né? É igual em questões com aluno. Aluno que não teve infância não se pode cobrar dele, de repente, alguma coisa. Às vezes ele até dá, né? Mas eu já tive situações com aluno, por exemplo, que eu queria cobrar uma disciplina ou uma coisa se ele não tinha vivência de família. Então, alguma coisa eu tive que dar para poder o cobrar, né?
Se o menino não sabia brincar, não sabia... Eu cheguei em situações que não tinha. Então, tinha que dar alguma situação para poder cobrar. E a gente não pode se cobrar da gente se a gente não se der também alguns momentos nossos, né? Para a gente, até para você conseguir cuidar do outro, ser melhor para o outro. Senão você acaba não sendo melhor por você, e ter culpa por você não ser por você também não está certo. Acho que a gente pode dar continuidade aqui, Lu, mais um pouquinho. Vamos ler os que faltaram. Quarto, né? Isso. Você pode repetir o terceiro e até o quinto. Sim. A cura física que deixa o caráter intocado não pode ser permanente. O treinamento educativo, portanto, deve acompanhar o tratamento físico, de modo que o perigo de uma repetição das ações produtoras de doença possa ser reduzido a um mínimo. A cura que apenas suprime ou mesmo elimina os sintomas puramente físicos não pode ser considerada como cura verdadeira. Olha aí, né? A gente está falando e a gente aqui no Ocidente fala da nossa medicina tão especializada, e cada dia mais a gente chega, né, no ortopedista, e a gente tem tantas especializações, né, no mindinho do dedo, e a gente falta essa visão holística do ser humano. Acho que não tanto mais, né? Acho que agora a gente já consegue perceber que pelo menos assim, grande parte já viu, né, que faz diferença uma visão holística sobre o todo, né, sobre o ser humano, mas ainda assim a gente ainda fica à mercê, né, dos médicos que nós vamos para curar os nossos sintomas. Eu estou aqui com uma dor de garganta, tive febre, e estou me vendo aqui nessa situação. A cura física que deixa o caráter intocado não pode ser permanente, né? E eu estou pensando aqui, eu estou me curando de quê? Que sintomas são esses que eu estou eliminando? O que eles querem me dizer? Interessante, né? Um desafio. E aí tem a fala da Margarete, né, que trouxe essa reflexão importante, que talvez a gente receba essas influências, né, energéticas do ambiente, mas a ideia aqui também é a gente se colocar como responsável, né, pelas ações, e a gente está em harmonia conosco mesmo. Que não vai, que eu entendo, né, isso não vai de encontro com o que a Margarete diz, mas a gente tem que olhar e expressar a nossa verdade, agir eticamente, falar de amor e ser amor, não infligir dor aos outros. Olha quanta coisa difícil. Ô, Raquel, e parte assim, se a gente fazer uma analogia completa, passando assim por vários os campos, né? Você vê que essa liberdade, não é só a cultura, eu não estou dizendo a cultura, mas o conhecimento, né? Que é o conhecimento transcendental, ele te dá a base também para você conseguir fazer essa leitura das coisas, porque ele te dá a liberdade, entende? De você poder conectar. Não é uma coisa, porque um médico, por exemplo, você tá ali sob influência dele, né? Eles dizem que os médicos bons, eles curam só com a palavra, porque às vezes você chega, você precisa ser ouvido ou não, quando você já sabe se ouvir. Mas, diante disso, o que eu vejo? Não é uma coisa, não é uma coerção, entende? É uma liberdade. Porque até a ciência, o médico, é uma coerção.
Imagina, não é aquela liberdade, entende? Que através do autoconhecimento, né? Você vê assim, que não é um conhecimento existencialista. Então, ele te pruma também. Você tem um norte, né? E você ser fiel a esses preceitos, entende? É a cura. Muitas pessoas que às vezes se encontram, eu tenho pessoas próximas que tiveram um problema de câncer e elas partiram para essa linha holística e começaram a realmente aceitar e ver que existe uma coisa maior, elas tiveram um resultado assim muito melhor que pessoas buscaram, entendeu? Elas querem resultado imediato e assim acham que as coisas vêm rapidamente. Não é assim. Você tem que dar um tempo, tem aceitação também para que isso realmente surte efeito, sabe? Não vai assim. Então a gente vê que o negócio funciona. Gente, olha só, eu tenho uma outra reunião agora e eu vou ter que sair, tá bom? Sim, Margarete, obrigada pela presença. Você já tinha me falado. Boa reunião para você. Que bom que você esteve aqui com a gente. Tá? Obrigada, gratidão. Tudo de bom para vocês, tá bom? Mas eu preciso sair agora. Obrigada. Ô, Lu, eu acho então que a gente pode continuar até o final dessa página e a gente abre de novo para comentários. Sim. A partir disso, veremos que a prática da cura não necessita estar limitada ao profissional médico. O campo da cura superfísica e educativa está aberto a todos que nelas desejam qualificar-se. Aqueles que aspiram incluir a cura em seus esforços para viver a vida espiritual podem produzir resultados benéficos e duradouros através dos métodos simples que segue. O propósito desse método é levar o sofredor à presença do grande ser, cuja função é curar o mundo, inundá-lo com o poder regenerador do Senhor Cristo, orando também para que ele possa ser iluminado com a verdadeira compreensão da razão de seus sofrimentos. O eu espiritual do sofredor deve sempre ser deixado livre para dirigir o poder de cura para seus veículos pessoais que julgar melhor. O objetivo da cura espiritual não é necessariamente remover os sintomas físicos. Se isso ocorrer, com tantas vezes acontece, tanto melhor. O principal propósito é iluminar o paciente com uma nova visão de vida, dar-lhe compreensão de modo que as deficiências de caráter possam ser superadas para preenchê-lo com poder que pode ser usado ao arbítrio do ego. Peraí. Restaurando a harmonia em toda a sua natureza. Linda essa parte, né? Nossa! Mas a cura, ela só é espiritual, porque a cura física, essa dos médicos, como a Raquel estava falando, eles curam só o sintoma. Eles não Sim. curam a causa. Sim. Entendeu? Então, a Raquel está agora com problema na garganta. Ela tem que perguntar para o coração dela como foi que ela conseguiu ficar assim. Que eu tenho certeza que ela teve um trabalhão. Entendeu? Ela apanhou, ela se desarmonizou, porque dá trabalho ficar doente. Então, também dá trabalho curar. Porque você tem que curar a causa.
Os sintomas não... Os sintomas é só... Como eu ouvi uma vez uma palestra na Igreja Messiânica. A dor é o sinal do perdão de Deus. Então, quando vem o sintoma, é para te alertar do que não está ok, do que está desarmônico. Interessante, Célia. O último parágrafo eu nem tinha lido e pegou o que eu falei, pelo menos assim, o que eu entendi, não sei, para mim. Sim, quando você falou do pessoal, de alguém que você conhece, que teve câncer, né? Sim, É horrível. sim. E está falando exatamente o que traz exatamente o que a Célia falou, né? A cura não é física, né? Eles falam que adoece primeiro é o ego. Porque, na verdade, quando uma pessoa está para desencarnar, o ego vai chamar atenção. Então, você vai sentir dores para todo lado, porque ele está chamando atenção. Ele não quer, entende? Ele não quer perder esse poder, e ele sabe que quando, entende, houver o desencarne, ele vai parar de existir. Mesmo que momentaneamente, né? Ixi, falta bastante ainda, deixa eu ver. Vamos tentar. Falta uma página e uns 2 parágrafos. Vamos ver se a gente consegue encerrar. Né? Então, você pode continuar, Lu? Você está conseguindo ler? Sim, sim, sim. Você pode ler para a gente? Sim, mas é essa página mesmo? Deve-se sempre pensar no sofredor? Sim, sim, mas eu já tinha passado um pouco. Então, Deve-se peraí, só um sempre... minutinho, então. Olha só. Aqui é a página 6. E aqui é a página 7, a continuidade. Deve-se sempre pensar no sofredor. Deve-se sempre pensar no sofredor como perfeitamente bem. Pulou novamente, eu não estou conseguindo me localizar mais. Ah, tá. É porque eu acho que o Zoom, porque eu mexi. Eu vou ler, na hora que voltar, você dá continuidade, tá? Ok. Deve-se sempre pensar no sofredor como perfeitamente bem, radiante, feliz, bem como resplandecente com a luz e o poder do Senhor Cristo. A presença e a cooperação dos anjos é de grande valor neste trabalho. Eles trazem suas próprias forças vitais claras e dinâmicas para derramar sobre o paciente, ao mesmo tempo conservando e dirigindo os poderes descendentes invocados por aquele que deseja curar. Estes resultados são, talvez, melhor alcançados através de uma meditação preliminar, na qual há o esforço para aproximar-se e se tornar um com o Senhor Cristo, para, por assim dizer, tocar a orla de suas vestes. Então, ele pode elevar o sofredor até a união com ele, de modo que possa brilhar com a sua luz. Segue-se, então, a prece curativa, através da qual o poder de cura de Cristo e a sua bênção podem ser invocados. Possa o poder de cura do Senhor Cristo descer sobre e possam envolvê-los os santos anjos. Aquele que deseja curar deve, então, permanecer em silêncio, firmemente, mantendo esta oração em pensamento e visualizando o paciente como se estivesse na presença de Cristo
e cercado por um grupo de anjos cintilantes. O leitor observará que esta oração não pede que o sofredor seja curado. Se tal resultado definido for solicitado, a oração deve sempre ser concluída com as palavras, como for o mais conveniente para ele. Instruções mais completas para a cura e auxílio de outros encontram-se nos livros do autor Thus Have I Heard, Assim Eu Ouvi, Os Anjos e a Nova Raça e a Fraternidade dos Anjos e dos Homens. O aspirante ao poder curador deveria esforçar-se continuamente para aumentar a profundidade e o aumento de sua compaixão pelo sofrimento de todo tipo. Vou parar aqui um pouquinho, porque agora ele traz, né, uma nova, ele inclui, né, uma visão aqui bem característica, né, do Geoffrey Hodgson, né, ele traz aqui a oração como uma forma de meditação, ele traz aqui uma prece e faz o alerta que essa oração não fala, né, que não pede para que o sofredor seja curado, né, mas que aconteça, né, o que for mais conveniente para ele. Quero saber como vocês sentem isso, se Célia quer fazer algum comentário. Eu achei que esse pedaço que você leu, ele está dando instruções para criar um curador. Quando a gente estava antes falando da autocura, entendeu? Ele agora está colocando a cura fora do, vamos dizer assim, fora do doente, entendeu? Mas não, quem vai curar, quem se cura é a própria pessoa. Ela é que tem que se harmonizar. O outro não harmoniza ela, é como o médico. O médico não te cura. Ele pode te dar uma oportunidade de você se curar. Por exemplo, você está com dor de cabeça, você está com uma dor. Ele pode aplacar essa dor, mas se você não se perguntar como é que você arranjou essa dor e não mudar o seu comportamento, ela depois é o que a gente fala assim, depois ela vai voltar maior. Entendeu? Porque a causa, a desarmonia não foi refeita. Então, eu acho que um curador externo, mesmo a oração, entendeu? A oração que você tem que fazer, você tem que se harmonizar com as leis da harmonia. E as suas que eu falo que são as suas próprias, quer dizer, a harmonia que você vai conseguir naquele momento, naquele lugar, que a gente estava falando sobre isso. A harmonia para você hoje pode não ser a mesma amanhã. Eu espero que não seja, aliás, né? Eu acho que a gente tem que ir progredindo, tem que ir avançando, né? Então, mas você hoje só pode contar com o que você dá conta hoje. Eu acho que a oração não é oração, como se diz, não é para pedir, é para se harmonizar. Entendeu? Mantra, tudo isso você faz, pode ser uma oração, pode ser um mantra, pode ser até uma oração decorada, que funciona como um mantra, né? Porque você vai se harmonizando com aquela, entrando em sintonia com aquela harmonia. Disse. Ótimo, Célia. Muito boa a sua fala, porque chama atenção, né, para isso. A gente está falando o tempo todo de cura, e essa cura vem de dentro, né? Nos harmonizar
ter ética conosco mesmo, né? Que sejamos aquelas pessoas que fazemos aquilo que dissemos e que pensamos, né? Que acreditamos no que fazemos. E isso é uma cura. E aí está instalada a doença, a gente ainda tem essa oração. Muito boa essa reflexão. Né? Somos nós fazendo esse trabalho interno, né? De burilamento. Inclusive se permitindo mudar de ideia. Como assim mudar de ideia? Porque você pode estar com um pensamento equivocado, portanto, desarmonizou. Aí você pode mudar de ideia. Você estava pensando que era verde, agora você achou que mudou para azul. É a gente também, né, se desapegar do próprio pensamento, né, da construção do pensamento que fizemos, talvez a partir de uma mente ali doente, né, de hábitos doentios, que não estavam saudáveis, e a gente criou esses pensamentos, né? Nós criamos esses pensamentos. Inclusive a educação. Tá? A nossa educação, muitas vezes, levou a gente para lugares que a gente não quer ir mais. Nossa, muito bom. É um texto, assim, né, que é um texto que, se a gente levar a sério, né, a prática dele, a gente faz grandes modificações na nossa vida, né? É um texto difícil de ser mastigado, difícil de ser digerido, e porque se a gente realmente quiser colocar isso em prática, vai haver uma batalha interna, mas, ao mesmo tempo, o ganho é muito grande. Porque nada melhor do que essa palavra que a Célia trouxe, que não está, acho que no texto, ela que colocou aqui, a harmonia, nos harmonizarmos conosco mesmo. Não em comparação com o outro, né? Não é o que a Célia faz, não é o que a Luciana faz, é o que eu sou. E aí a gente não precisa perguntar ao outro, basta a gente se consultar. O Krishnamurti também, num texto, ele fala sobre isso. Não é a gente precisa ser uma criança e ficar consultando o outro. A gente pode fazer essa consulta interna e a gente sabe o que é mais adequado, coerente conosco mesmo. É um texto que chama a atenção para a nossa autorresponsabilidade. Não nos negligenciarmos, também é não negligenciar o mundo em que estamos vivendo, porque fazemos parte dele. Raquel, eu lembrei lá do Luz no Caminho. É Luz no Caminho? Sim. Sim. Essa parte, o aspirante ao poder curador deveria esforçar-se continuamente, né? Então, assim, como que é essa busca, a gente tem que estar atento a todo momento, né? Então, assim, o caminho e o caminhante, né? A cada momento, a todo instante, né? Tá cultivando isso. Essa frase, o tempo todo... Tem uma música, assim, né? Você lembra da música? É a música que você está lembrando, né? Não, minha música não, é um livro mesmo, do Krishnamurti, né? A todo instante, né? Então, o caminho e o caminhante, a cada momento e a cada instante, é o tempo todo, você tem que estar contrito, né? Você tem que estar se observando, né? Porque está aí, como se diz, está aí para todo mundo tem direito, todos nós temos direito, né? A esses conhecimentos, a gente tem acesso a tudo, porque nós somos, né, nós somos os intermediários, entende? Você pode escolher ir para cima ou ir para baixo, o homem é o único, né? Porque as coisas, a gente está sob influência de uma lei evolutiva, como está evoluindo lá em cima, está evoluindo embaixo, mas nós fazemos esse intercâmbio, e isso é dado ao homem, entendeu? Nós temos o livre-arbítrio de fazer
Isso, né? E a partir do momento que você tem um pouquinho de noção do livre-arbítrio, você pode fazer um destino melhor. Mas dizem que o livre-arbítrio mesmo, essa escolha, ela tem que ser consciente. De repente, você acha que você está consciente, mas você não está consciente. Você acha. É uma ilusão sua. Entende? Então, a gente tem que estar muito atento, entende? Porque você vai achar que é uma aventura gloriosa. Não é uma aventura gloriosa. De repente, a gente lê algo parecido e a gente fica todo empolgado, né? Eu me encontro, às vezes, nesse caminho, eu falo assim, não, não é não, isso existe, é real. Entende? Caiu? Não, eu tô aqui. Eu só tirei minha câmera um segundo. Deu para ver agora? Eu estou vendo a tela. Acho que agora a gente pode concluir, então, Lu. Acho que a gente Sim. pode avançar um pouquinho. Sim. Ah, a Célia que tinha caído. A Célia caiu, mas ela já voltou. Vamos lá. Ô, Lu, você tá sem som. Agora que eu fiquei sem som? Agora é você. Eu também saí e voltei, porque deu um tilt. Ah, sim. Sim. O aspirante ao poder curador deveria esforçar-se continuamente para aumentar a profundidade e o poder de sua compaixão pelo sofrimento de todo tipo. A força do amor e da piedade humana nunca é desperdiçada, mas sim cuidadosamente preservada. O menor pensamento de solidariedade para com o indivíduo diminui o sofrimento do todo. Devemos inundar toda a nossa natureza. Portanto, com a mais profunda solidariedade e, através deste ato, diminuir o pesado karma de doença que paira sobre o mundo. Pense no amor e assim diminua o ódio. Pense na alegria e diminua a tristeza. Pense na saúde e diminua a doença, pois estes pensamentos permanecem à luz solar da manifestação e aumentam o seu poder de amor, que os homens tornem-se menos propensos a desgarrar-se na escuridão de onde brota a doença. Se fôssemos fortes o suficiente em compaixão, em solidariedade, em amor, poderíamos apenas, com isso, curar, pois estes são poderes enormes. À medida que podemos expressá-los, assumimos verdadeiramente a função de curar nossos semelhantes. Cada força altruísta para aliviar o sofrimento encontre este ou não o sucesso físico imediato. Definitivamente diminui o karma da doença da humanidade. Ao homem foi dado o livre-arbítrio para que possa tornar-se um Deus onipotente, onisciente e onipresente. No início, ele o usa para a maldade e sofre. Com o sofrimento, aprende a usá-los apenas para o reto comportamento, no qual mora a virtude. No final, sua vontade ainda é livre, mas se volta naturalmente e sempre para o bem. Tal é o propósito. Do sofrimento. Essa é também a meta da vida humana, que o neófito espiritual aspira a alcançar no menor tempo possível, a fim de mais efetivamente curar e auxiliar o mundo. Na procura da perfeita saúde, tão essencial para o sucesso na busca da vida espiritual, a aquisição do equilíbrio interior e exterior é de imensa importância.
Tanto tem sido dito sobre o relaxamento que se excita em usar a palavra, tornada vulgar. Entretanto, não há outra que expresse tão bem o estado que devemos trazer para nossa mente e corpo. Temos que aprender a soltar-nos em todos os planos, e não podemos fazer melhor se iniciarmos com o físico. Olha. Podemos fazer melhor se iniciarmos. É de cima para baixo. Está mudo o seu microfone. Sem apego, né? Confiar na vida, deixar levar, né? Ter fé, confiar nesse eu interior. Se o pensamento está voltado para as virtudes, né? Se a gente está sendo condizente, claro que sua mente fica vagando, você busca ela, porque a gente que tem que conduzi-las, é mais fácil a gente entender isso, até quando você faz uma leitura. Entende? Para a gente, na hora de atritos que tem, assim, em família, né, que são coisas que tá acontecendo, a gente consegue, entende? Ser pacífico, não entrar nessa onda, deixar que essa onda te contamine, entende? Que você seja influenciado por ela, você consegue ver, entendeu? Com mais facilidade. Porque o mundo oferece um monte de coisa, né? Célia, quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma reflexão? Não, isso é o que aquela outra que saiu, eu esqueci o nome Margarete. dela, que a Margarete estava falando, né? Então, a gente continua batendo na tecla. Pode ir em frente. Tá bom. Acabamos esse texto, tá? Gosto dessa frase aqui, ó. No início, ele usa para a maldade, está falando do livre-arbítrio, né? No início, ele usa para a maldade sofre. E com sofrimento, gente, quem nunca sofreu, né? E com sofrimento aprende a usá-lo apenas para o reto comportamento, no qual mora a virtude. No final, sua vontade ainda é livre, mas se volta naturalmente sempre para o bem. Tal é o propósito do sofrimento. Esta é também a meta para a vida humana, que o neófito espiritual aspira a alcançar no menor tempo possível, a fim de mais efetivamente curar e auxiliar o mundo. Quem nunca sofreu e de repente descobriu que a causa do seu sofrimento estava em si mesmo. E aí tem aquela frase, né, cristã, que a gente fala, eu era cega, não via. E acho que todo mundo tem assim, experiências nesse sentido, são testemunhas, né, de que realmente o sofrimento vem como uma lição. E em algum momento a gente usa, né, esse livre-arbítrio de uma determinada forma e depois a gente usa de uma forma mais consciente. E aí, com consciência, não é necessariamente para benefício nosso, mas é pensando em todos, em toda situação. A vida se torna melhor em todos os sentidos, né? Então, mas sem sem as bases, né? Não é só a leitura, né? Porque eu precisei da leitura assim para, como se diz, para me tornar mais forte nesse sentido, né? Os livros, na verdade, são para os ignorantes, né? Mas eu preciso dos livros.
né? Mas você vê como que esse conhecimento, ele é tão assim, ele é tão... Nossa, ele é tão rico, né, nesse sentido de aprumar a gente para fazer as coisas certas, te dar ali você mesmo conduzir a sua vida e poder também ajudar as outras pessoas através de um diálogo, você chega à conclusão dessas coisas, né? E muitas pessoas, é aquilo que eu bati na tecla, não só para esse campo espiritual, mas para o campo, entendeu? Da política, de tudo, de toda uma vida. Entende? Você é livre, você não precisa ser coagido por ninguém, entendeu? Então, a falta também do conhecimento, a falta de cultura, não deixa a gente fazer uma leitura do que está acontecendo. Em todos os sentidos, em todos os campos. Então, estamos chegando, né, ao final desse estudo de hoje. Paulo, você quer trazer alguma reflexão, algum comentário? Eu estava observando, estava só ouvindo mesmo aqui, entendeu? E tentando sintetizar alguma coisa aí de toda essa questão, entendeu? Porque tem a questão do lado kármico, porque é difícil entender por que certas pessoas têm uma vida tão, assim, correta, simples, são honestos, são tudo, e mesmo assim eles sofrem, de um momento para outro, eles sofrem de doenças. Por exemplo, teve uma amiga minha que era uma pessoa boníssima, ajudava muitas pessoas, estava sempre prestativa para ajudar os outros. Quer dizer, para mim, ela tinha uma conduta bem reta, bem certa, e, no entanto, de uma hora para outra, ela teve um aneurisma e ficou cega, de uma para outra, nunca mais enxergou, nunca mais pôde ajudar ninguém. É difícil, tem certos pontos aí que é difícil de explicação, né? Porque quando a gente começa a entender, a gente vê assim, se eu tiver uma vida reta, certinho, que é o que deve ter realmente, a pessoa deve ter, né? Deve conduzir sua vida de uma forma harmoniosa e tudo. Nem sempre a gente consegue, porque no mundo de hoje é muito difícil, né? Mas ela teria vamos dizer, uma recompensa para ficar livre de certas doenças. E muitas vezes não é assim, né? À medida que a velhice chega, a pessoa tem a atender mais doenças físicas, né? A ideia é que a pessoa se livre das doenças espirituais, quanto mais de idade, e ela fique... que as doenças físicas vão chegar mais cedo ou mais tarde pelo próprio desgaste do corpo físico, né? Então, preciso de uma harmonia realmente aí, né? Porque tem pessoas aí que estão de idade e estão muito bem e continuam fazendo mal, né? Então, elas foram maldosas na vida e, muitas vezes, continuam fazendo mal. Então, bem, fisicamente. Então, não manifestou fisicamente. Por que não? É um pouco complexo isso, né? E não podemos colocar uma regra, falar, olha, se você agir corretamente na sua vida certinha, você vai ter uma harmonia no seu corpo físico também. E nem sempre é assim. É o que eu penso, né? Entender essa questão aí, muitas vezes não é tão simples como parece, né? São É coisas por que a isso que eu razão não falava explica. sempre, é por isso que eu estava sempre falando, não coloque um padrão. Ser bonzinho é isso, ser mal é isso, porque cada hora, para cada pessoa, isso tem um peso específico. Entendeu? Eu acho que essa reflexão que a Célia trouxe é super importante para nós. Não coloquemos um padrão, porque é o que o Geoffrey Hodgson falou logo no começo também, né? Quer dizer, no começo da leitura de hoje, que está no meio dessa leitura, né? Que a gente tem que, vamos professar, vamos fazer aquilo que professamos, mas se em um determinado momento a gente perceber que estamos fazendo diferentes,
ou a gente se treina e vamos praticar aquilo que a gente fala, ou então a gente vai ceder e fala, não estou ainda pronto. E aí vamos viver eticamente, de acordo com o que nós podemos nesse momento. Isso é viver, para mim, essa é a ética, né? É fugir desse padrão. Não sei, Célia, quando você me ouve falar assim, tem a ver com o que você pensou também? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que... e que agora o que o Paulo falou, quer dizer, a gente não pode ficar olhando que o padrão é esse ou o padrão é aquele, entendeu? Que se você fizer... Porque isso é um dos aprendizados que a gente teve, entendeu? Que se a gente andasse se a gente andasse de acordo com um determinado padrão, quer dizer, que fosse boazinha, que gostasse do pai e da mãe, não sei o que, estava tudo garantido. Tem nada garantido. Entendeu? Nada está garantido. Então, esse é o grande coisa que a gente tem que... E nesse momento, mais do que em qualquer outro momento da minha vida, esse negócio de tomar cuidado, que não tem nada, que a gente ia aposentar, que a gente ia estudar, ser bom aluno, ia trabalhar, depois ia aposentar e aí ia descansar. Como também, quando morrer, vai descansar. Não é nada disso. Entendeu? Então, desaprender isso, eu acho que é o grande negócio nesse momento, é a grande vantagem. Tem nada garantido, não tem nada posto, vamos experimentar o que acontece e ver como que reflete dentro da gente. Eu gostei do que ela falou, vem depois que morre, descansar. A vida continua. Gente, Embora, né? Achei esse estudo muito bom, Célia. Gratidão por você ter nos inspirado. Foi realmente muito importante para o nosso grupo de estudos teosóficos de Juiz de Fora estudar, né, esse tema. Nesse mês de setembro, né, iniciamos o mês de setembro, demos continuidade hoje também numa data muito bonita, muito especial, né, dia de São Francisco de Assis. Então, com muita gratidão, Célia, que eu quero te agradecer a oportunidade de ter feito esse estudo, e sempre quando vocês quiserem, né, lembre-se, né, de dar dicas, sugestões para a gente colocar aqui, às vezes a gente não lembra. Esse livro é pequeno, né, e é muito interessante. Se vocês quiserem, a gente pode pensar em dar continuidade, ou pensar em algum outro, ou trazer tópicos daqui com tópicos de outros livros, porque esse livro já é um livro antigo, apesar de trazer, né, conteúdos teosóficos que não tem atemporal. Então, esse estudo, para mim, né, ele me trouxe muitas reflexões internas, porque é aquilo que a nossa voz da intuição diz, não faça isso, ou por que você está falando isso e agindo de outra forma? E aqui a gente está vendo esse estudo colocado dessa forma brilhantemente pelo Hodgson, né, trazendo essas questões do karma. A Célia trouxe para mim essa questão do padrão, fuja do padrão, né? Seja o seu padrão e se harmonize com você, super legal. Então, irmãos, né, vamos fazer um silêncio interior para a gente concluir a reunião de hoje. Então, os convido a fechar os olhos. Colocar numa postura de paz. E eu vou trazer a seguinte frase para encerrarmos o estudo de hoje, para que fique no nosso coração. Meus pensamentos, sentimentos e ações expressam verdadeiramente
o ideal que professo. Que essas palavras, que essa frase possa encontrar um lugar no nosso coração, que possamos levar durante a semana. Gratidão, irmãos, pelo encontro de hoje. Namastê. E assim encerramos mais uma reunião.